Bom dia. E aí? Tem uma pergunta para te fazer. Você é justo ou você é o justificado? Eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, que diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus Cristo continua dizendo o seguinte: 2 homens subiram ao templo, para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. É interessante ver nesse texto que Jesus Cristo utiliza uma parábola, e antes dele citar a parábola, ele fala sobre aqueles que confiavam em si mesmos, se dizendo mais justos, mais dignos do que os outros, e desprezavam os outros. E tem pessoas que realmente vivem dessa forma e têm esse pensamento. Ele acha que por tudo que ele faz, por tudo que ele segue, por toda a disciplina que ele tem em relação a algumas coisas, em relação a determinadas coisas, ele é melhor, ou ele está numa condição melhor do que as outras pessoas. Só que Jesus Cristo não está de acordo com isso. E aqui mostra o fariseu, que ele chegava no templo, eram 2 homens, o fariseu e o publicano. Ele chegava no templo e ele batia no peito com a justiça própria dele e dizia: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Será que você já fez isso? Será que você faz isso? Será que você, no seu íntimo, aí no seu secreto, você fala assim: Jesus, graças a Deus, porque graças a Deus que eu não sou como as outras pessoas. Graças a Deus que eu sou honesto, que eu sou digno, que eu sou uma pessoa de postura, uma pessoa de caráter, né? E isso são qualidades, nós temos realmente que ter. Isso deve ser princípio nosso, é um dever nosso ter essas qualidades. Só que Jesus Cristo está falando daqueles que tinham isso aparentemente e que desprezavam outras pessoas, se colocando como mais justos. E é interessante que a parábola segue dizendo o seguinte: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você consegue entender essa graça? Você consegue entender esse rio de graça sendo derramado aqui nesse versículo sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento? Sabe, às vezes você não está jejuando, você não está orando, você não está tendo força para ir para a igreja, porque eu consigo entender isso, porque eu sei que isso é espiritual. Ninguém simplesmente diz: eu vou para a igreja, eu vou mudar de vida. As coisas não são tão simples assim, porque nós passamos por dificuldades, mas a decisão de querer mudar, de querer andar num caminho reto é nossa. Porque a partir do momento que a gente decide, Jesus Cristo ele vem, nos fortalece e nos direciona com força, com coragem. Ele vai nos aperfeiçoando. E é interessante que o publicano, eles ficavam em pé de longe, sabe? O publicano é a figura descrita claramente do pecador. Ficou de pé e ele estava longe. Ele nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Você consegue entender isso? Sabe?
Quantas pessoas estão lá fora, pecadores, né, como nós dizemos, estão lá fora e eles não se sentem dignos de sequer levantar os olhos aos céus. Às vezes nós nos sentimos dessa forma, sem dignidade sequer para levantar os olhos, e a gente fica em pé de longe com aquele sentimento: eu não sou digno, eu não posso chegar tão perto. E Jesus Cristo continua dizendo: nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Você já viu uma oração tão longa? Você já viu uma oração tão simples? Você já viu? E é interessante que ele estava fora do templo, estava de longe. A palavra de Jesus Cristo começa dizendo que os 2 homens subiram ao templo. Um entrou, se ajoelhou, fez todo o ritual. O outro ficou em pé, de longe. E a palavra diz que ele não tinha coragem, e ele não se sentia digno de sequer levantar os olhos e olhar para cima, olhar para Jesus, olhar para o céu, olhar para a graça de Deus. Você pode estar sentindo isso hoje, você pode estar se sentindo assim agora. E este homem, ele faz uma única oração, uma simples oração. Ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Faça isso. Você não precisa ser o justo, você precisa ser o justificado, porque Jesus Cristo nos justificou. Você tem consciência disso? Que você não tem a necessidade de ser o justo, que você precisa ser o justificado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te justificou. Você é justificado pela graça de Deus. A partir da graça de Deus ser derramada sobre a sua vida, você vai começar a caminhar novos caminhos, novas direções. Só que você não precisa se preocupar em ser o justo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse que o justo não foi justificado, mas diz que o pecador saiu justificado. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para você, que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Então não precisa confiar em você mesmo. Não confie em você mesmo, você que confia. E não menospreze as pessoas. Não julgue as pessoas. Não se sinta justo demais, não fica se colocando num patamar muito alto. Deixa eu te dizer uma coisa: desce daí. Desce desse patamar que você se colocou, esse patamar de santidade, de autojustificação, a ponto de condenar as pessoas, a ponto de menosprezar, diminuir as pessoas. Sabe por quê? Você corre um grave risco, um enorme risco de não ser justificado. E a sua justiça só vai servir para você mesmo. Mas aquele lá, aquelas pessoas, o pecador, que às vezes não vai na sua igreja, às vezes não vai no culto que você vai, mas ele em casa, ele chega em casa, ele conversa com Deus, ele faz uma única oração. Você às vezes faz tantas orações no templo, na quarta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, nas orações de madrugada, nas orações à noite, nas reuniões em casa. Você faz tantas orações, tantas palavras bonitas, tantas palavras poderosas. Você fala com eloquência, você tem presença e tantas coisas mais. Só que Jesus Cristo
citou aqui uma única oração que nós precisamos fazer: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Uma simples oração, uma frase, com sinceridade, com verdade, faz de nós justificados por Jesus Cristo. Porque só há um caminho, só há um meio, só há uma forma, é Jesus Cristo. Assim como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai senão por mim. E esse mesmo Jesus, ele disse o seguinte: eu sou o seu justificador. Sou eu quem te justifica, sou eu quem te salva, sou eu quem te restaura. Amém? Deus abençoe vocês. E eu vou estar compartilhando outras palavras em breve, outras mensagens com outros temas, com outros assuntos, e que eu acredito que vai edificar bastante a vida de muitas pessoas. Deus abençoe, amém, tamo junto.